Tá. Alô, Ok. amigos. Hoje é o dia 30 de maio de 2025 e, yes, nós temos bananas, está no ar. Eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Connecticut. Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, Brasil. Connecticut, nos Estados Unidos, né? Melhor explicando para os que não conhecem muita geografia, da Eu cheguei a República da pensar, Banana do Norte. cheguei a pensar, inclusive, que em algum momento que ficasse na Inglaterra, porque a terra do Shakespeare era Stratford-on-Avon. Exatamente, exatamente. Tem E algum quais parentesco são que as você sabe? novidades aí no Brasil, Novaes? A novidade é só a Marina, né? É só o distrato que aqueles cafajestes, canalhas e calhodas daqueles caras. Explica bem aí o que Aquilo foi um aconteceu. absurdo, um absurdo, um absurdo completo, absoluto, porra. O que fizeram, o cara chega para ela e diz, ponha-se no seu lugar, porra, como se o Assim é. lugar dele esses deputados aqui, eu vou até citar o nome deles, porque eu acho que é preciso citar o nome desses caras. Um tal de Plínio Valério, do PSDB, que é um partido em extinção do Amazonas, o Marcos Rogério, do Partido Liberal do Bolsonaro de Rondônia, É, seu Omar Assis, do PSD da Amazônia também. São todos os. Isso tudo foi uma emboscada que armaram através do Alcolumbre, que é o presidente do Senado e que certo. é um senador pelo Amapá. É a É, história lá da margem equatorial, porra, que a Marina está segurando e certo. que o governo tem um comportamento semelhante ao de Trump. É, O Lula está adotando uma postura trumpista. Enquanto a Marina está preocupada com as questões climáticas e ambientais, o é, Lula está querendo perfurar petróleo lá. Então, a certo. Marina foi destratada profundamente no Senado, na comissão que ela foi convidada, e ela já foi convidada exatamente para ser apanhada nessa armadilha, nessa emboscada. É, E não teve um deputado, um senador da oposição, do PT, é, do PSOL, do PSB, que defendesse a pobre da Marina, que ficou é, lá acuada por esses caras, por é. esses capagestes, pô. Eu não sei Quer dizer, como é que uma absoluta falta de educação, né? é Eu até absurdo. admito que se põe em discussão se deve perfurar ou não na costa do Amapá ou em qualquer outro lugar, mas eu fico inteiramente solidário com a Marina por essa agressão. Eu confesso que Claro. estava sabendo, eu tinha lido nos jornais que ela tinha sido destratada, mas não sabia exatamente, quer dizer que a frase foi essa: ponha-se no seu lugar. Entre outras, não é? E foi uma coisa curiosa, porque no dia seguinte, na meia página de cartas de leitores do jornal O Globo, Ah, todas as cartas eram criticando e acusando o comportamento desses senadores. Pô. é, é, Uma uma coisa absoluta absurda. falta de educação, né? O que que vem depois da falta de educação? É. Foi além da falta É de um educação. comportamento cafajeste. Essa É é que uma coisa que vem a expressão é além essa. da falta de educação. É. Mas diga lá, e aí? O que está acontecendo? Bom, aqui está acontecendo que eu assisti há pouco uma entrevista, no mínimo curiosa, para não dizer caótica, reunindo o Donald Trump e o Elon Musk. O Elon Ah, Musk saiu do governo, né? eu sei. Mas depois de anunciar que ia economizar 2 trilhões de Trilhões, dólares, é. ele agora está dizendo que economizou 176 bilhões, mas as contas feitas aí pelos peritos no assunto indicam que na realidade. Ou não vai, você ouviu aquele recording in progress, ouviu? Só para ter. Ouvi, ouvi. Ah, bom, ouviu. E segundo os peritos no assunto, na realidade, ele não chegou nem a essa ínfima quantia de 176 bilhões de dólares, que ele agora diz ter conseguido economizar, dos tais 2 trilhões que ficaram aí no espaço, no tal espaço sideral que ele quer ocupar com os seus foguetes, porque o É, seu grande sonho, você sabe, é colonizar Marte. Ele não quer apenas chegar a Marte, ele quer colonizar Marte, da é. mesma maneira que o Trump quer invadir a Groenlândia, o Canadá e tomar o canal de Canal Panamá. do Panamá, é. O Elon Trump quer colonizar Marte. Quer dizer, ele está no espaço. E, aliás, muito a propósito disso, recentemente, o New York Times veio com uma reportagem dizendo que simplesmente o Elon Musk é um viciado em drogas. Então, por isso é que ele está no espaço. Né? Ele agora nega tudo isso,
mas está no New York Times, né? Ele, durante a campanha eleitoral, segundo todos os depoimentos, vivia na base de tudo que é estimulante, legal ou ilegal. O homem está realmente a mil. Você sabe que outro dia eu soube que ele tem 14 filhos? Tem. Ele tem uma porção de filhos com a porção de mulheres. É um negócio inacreditável. Eu estava lendo por acaso alguma coisa a É, respeito dele, de repente dei de cara com a informação de que ele tem 14 filhos. é. Então o Ele cara não pode, né? Ele é o para. homem mais rico do mundo, né? Agora, Claro, ele saiu do governo basicamente porque o automóvel dele não vende mais, o não Tesla, vende né? mais. É. Os outros negócios dele. E os acionistas disseram: como é? Você vai tomar conta da sua empresa? O que, que você vai fazer? Agora, Claro. a minha impressão é que ele deve ter conseguido. Eu acho que ele já não está tão preocupado assim com o automóvel. O negócio dele é o tal foguete. Ele deve ter conseguido aí contratos com o governo dos Estados Unidos para as suas explorações espaciais e soube também que ele se queixou muito quando o Trump esteve agora na Arábia Saudita e outros países do Oriente Médio, porque ele estava querendo um contrato com os governos lá do Oriente Médio, dos países árabes, para a sua empresa de comunicações, não conseguiu, perdeu para aquele Altman, que era sócio dele, deixou de ser sócio, em suma, uma atrapalhada danada. Mas ele e o Trump procuraram assim dar uma impressão favorável à saída dele, né? O Trump disse: não, ele vai continuar sendo meu amigo, vai continuar a ser o meu conselheiro, mas a verdade pura e simples é essa: o Elon Musk saiu do governo e os tais 2 trilhões de dólares que ele disse que ia economizar ficaram no espaço sideral, e ele prejudicou uma porção de pessoas aí, demitido arbitrariamente, pessoas que depois foram reconduzidas ao governo, porque ele mesmo chamou de volta, quando verificou que ele precisava delas. Isso, o negócio aqui, Novaes, está bastante caótico. Isso é o que define o que está acontecendo no momento nos Estados Unidos, e se você me permite alongar, o maior exemplo é o que está acontecendo com o tal tarifaço, né? Porque uma Câmara dos Estados Unidos, um tribunal, uma corte, suspendeu as tarifas do Foi. Donald Trump. Aí veio outra corte e fez uma pausa nas tarifas. Quer dizer, não é que tenha autorizado o governo a cobrar as tarifas, mas fez uma pausa da suspensão das tarifas. E tudo isso vai ficar rolando por aí e vai, mais cedo ou mais tarde, acabar no Supremo Tribunal, o que eles chamam aqui Suprema Corte. É isso que está acontecendo. Agora, o que eu quero acrescentar aí, aproveitando que você está falando do Trump, É, é o que eu tenho dito já em outros programas anteriores com você. Eu acho que por trás daquele massacre fora do comum que o Netanyahu está promovendo lá em Gaza, é, estava o Trump. Estava o Trump. E é, não tenha dúvida que o Trump é o grande assassino. É ele quem manipula o Netanyahu. Agora é, mesmo ele pediu para o Netanyahu dar uma pausa aí nesse massacre, pô. E o é, Netanyahu obedeceu. Tanto é, que vai haver aí, quer dizer, o Hamas não aceitou a proposta dos Estados Unidos, é, mas o Trump pediu ao Netanyahu para pegar leve. é, Então, o que eu sempre disse é isso, porque no passado, quando o Biden segurava um pouco o Netanyahu, ele não avançava muito, porque ele sabia de quanto ele dependia dos Estados Unidos. Agora ele está na mão do Trump. Então, isso tudo que ele está provocando em Gaza e agora também na Cisjordânia, tem o dedo do Trump por trás. Não tenha dúvida. E uma coisa que me irrita muito no Trump, por exemplo, nessa batalha em que ele se encontra contra a Universidade de Harvard, você sabe que ele agora está proibindo estudantes estrangeiros, não apenas não quer que sejam admitidos estudantes estrangeiros, como quer expulsar os estudantes estrangeiros que estão em Harvard, sobretudo os chineses, e tudo isso ele faz sob a desculpa de antissemitismo. Não tem nada de antissemitismo. Há uma porção de judeus aqui nos Estados Unidos, que estão reclamando do que acontece em Gaza. Judeus aqui estão reclamando. Então, quando você vê alunos de Harvard, Colômbia, qualquer outro lugar, Yale, qualquer outra universidade, reclamando de um genocídio, eles estão reclamando de um genocídio. Reclamar de genocídio é uma coisa, antissemitismo é outra. São coisas completamente diferentes e as pessoas não devem. Tem que acabar com essa confusão de que ninguém pode criticar o governo de Israel porque é um antissemita. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É preciso que se diga isso claramente e repetidamente. Claro, é verdade, é É, verdade.
não tenha dúvida, é isso mesmo, pô. Agora, o que acontece é o seguinte: eu estava lendo outro dia que vários presidentes norte-americanos, no passado, quatro ou cinco, fizeram curso em Harvard. Ah, uma porção deles, né? Uma É porção deles. verdade, é verdade. É, Quer dizer, Harvard sempre foi considerada a melhor é, universidade do mundo. é, Harvard tem mais de 60 mil alunos, pô. é. É um negócio absurdo, é uma loucura, pô. E eu acho que eu li não. Outro dia eu escutei uma matéria, não me lembro mais em que canal na televisão, mas dizendo que o Trump estava perseguindo basicamente estudantes chinês que É. pertencessem ao Partido Comunista. Pô, que loucura, que absurdo. Quer dizer, o chinês basicamente é um membro do Partido Comunista, porque a China é um país Claro, comunista. Então, os judeus exato. comunistas é uma redundância. Tá entendendo? O Partido Comunista é o partido que governa a China. Estamos conversados. Agora, a China é também, ao mesmo tempo, uma potência econômica, porque ela adota uma política econômica que não tem nada a ver com aqueles fundamentos radicais do tempo do Que, Marx. que Ela enterraram a União Soviética, né? Os exatamente, ela fundamentos tem uma economia aberta, afundaram com a União ela Soviética. concorre no mercado mundial, concorre muito bem. Aliás, por falar nisso, Novaes, eu li hoje o seguinte, que nesse primeiro trimestre de 2025, a economia brasileira foi a segunda que mais cresceu no mundo Exatamente. depois da Irlanda. O É. Brasil teve a economia que mais cresceu no mundo depois da Irlanda no primeiro semestre de 2025. E a economia dos Estados Unidos entrou em contração. Você está entendendo? É. Então, o Não, que. e aqui ainda tem o seguinte, porra. Houve um recorde nesse trimestre, nunca houve na história do país uma taxa de desemprego tão baixa como houve agora, de 6,6%. Ela estava em 7,1, 7,7, por aí. Foi a mais baixa desde, eu acho que, da chegada de Cabral ali em Porto Seguro, por É, aí. e, E ficam criticando a porra do governo, pô. exato. Enquanto isso, num contraste, eu vou falar do que eu chamo o parto da montanha. O parto da montanha é o seguinte: a turma do Bolsonaro andou vindo aqui nos Estados Unidos para que os Estados Unidos punissem o É, Alexandre de Moraes. Ah, vai fazer, vai acontecer, tal, não sei o quê. Não aconteceu nada, houve o parto da montanha. Depois de todas essas especulações e tentativas e coisas tais, o que saiu foi um comunicado do Marco Rubio, que é o secretário de Relações Exteriores dos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos negam o direito de entrada nos Estados Unidos a estrangeiros que eles consideram que não obedecem o direito de liberdade de imprensa dos Estados Unidos, o direito ou do cidadão americano ou de um residente dos Estados Unidos de se manifestar em redes sociais, seja lá através de Elon Musk ou de qualquer outra coisa. Quer dizer, não houve nada, porque o direito de entrada nos Estados Unidos, o chamado visto, que você tem que pedir no consulado americano, sempre existiu. é. Todos os brasileiros que querem vir nos Estados Unidos têm que fazer um pedido de visto. E o consulado dos Estados Unidos ou concede ou nega. Da mesma forma Claro, que é isso. agora, esse ano, a partir de abril, o governo brasileiro está exigindo a mesma coisa, reciprocidade. O cidadão americano que cair ao Brasil tem que pedir um visto, pode ser negado ou pode ser cancelado. Quer dizer, absolutamente não houve nada. Houve apenas um comunicado de que o governo dos Estados Unidos está fazendo o que sempre fez, isto é, se arroga o direito de conceder ou negar direito de entrada no país a estrangeiros. Pronto, acabou, ponto final. Agora, deixa eu falar um negócio para você. É o seguinte: outro dia eu estava vendo na Band, o jornal da Band, e tem uma menina lá que fala sobre esporte. E ela estava falando sobre a Ah. NBA. E aí terminou lá as finais do lado oeste. E ela chamou o Minnesota de Minnesota. Sei isso da Band, né? Certo. O Minnesota, Certo, certo. Você aliás, viu. a Band vai transmitir as finais da NBA, que eu É. tenho a impressão que vai ser com o Indiana. Isso eu não sei se você acompanha basquete aí, mas Não, eu já acompanhei muito, né? Inclusive eu no torço tempo. pelo Knicks como eu torço pelo Botafogo aqui e o Liverpool. É o Você torce, Botafogo, o Liverpool e o New York Knicks. E você ele torce pelo estava. Knicks, né? Pois é, mas o Knicks vai jogar hoje novamente com o Indiana, com É, o Indiana Pacers, lá em Indiana. E é. está 3-2 para o Indiana. Se o Indiana ganhar hoje, ele vai para a final da NBA aí, junto com o Oklahoma.
que É. ganhou do Minnesota E você torce pelo New York Knicks? há muito tempo. Há muito tempo. Desde a época em que eu frequentava Nova York, como É, eu frequentava ali o Cinema São Luís, no é, Largo do Machado. eu ia muito ao São Luís, especialmente nas segundas-feiras, quando tinha um lançamento, exatamente. Mas não Eu vai. tinha as pré-estreias. Tinha as É, pré-estreias domingo de é. manhã. Eu ia para lá. Mas diga lá, Não, eu aqui ia está um perguntar a frio você. brabo, né? Quem? Aqui tá um frio, já começou a nevar. Nós não estamos nem no inverno, para você ver a loucura que está esse clima aqui no país. Ah, Nós é? não estamos no inverno e já nevou em São Joaquim. São Joaquim é uma espécie de mestre-sala. Eu já estive, eu estive em São Joaquim uma ocasião. É, Olha, mas não estava nevando, né? Quer dizer, de vez em quando, no inverno, claro, né? Tem que ser no inverno, de vez em quando cai um pouquinho de neve. Agora, você para ver neve, você tem que vir para cá, onde eu é moro. claro, é lógico, eu Aqui sei tem neve de disso. verdade, né? Se você É, for um é, pouco mais ao norte, então, no Canadá, você vai chegar e falar: chega, chega, não quero mais. É o que é. acontece aqui no inverno. Chega um ponto em que você fala: peraí, pelo amor de Ninguém Deus, aguenta mais, é verdade. manda um pouquinho de sol aqui. Agora, eu ia falar de um assunto aqui, deixa eu ver, eu tinha anotado. É o seguinte: falar em fraudes, né? Esta semana, o governo Donald Trump perdoou diversos criminosos, né? É. Entre eles, um cidadão tinha acabado de ser sentenciado, ia para a cadeia, por fraude no imposto de renda. Tá entendendo? Aí o Donald Trump perdoou esse cidadão. Por que ele perdoou? Ele fraudou milhões e milhões de dólares no imposto de renda. O Donald Trump não apenas livrou o camarada da prisão, como livrou de cumprir a obrigação de pagar o imposto de renda. Quer dizer, o cidadão fraudou o imposto de renda, ia para a prisão e agora nem vai para a prisão, nem vai pagar o imposto de renda. Agora, sabe o que aconteceu? Uma semana antes, a mãe desse cidadão, que é também uma milionária, compareceu a um jantar em Mar-a-Lago, chamadas contribuições para como é que eles chamam isso? O movimento político do Donald Trump, né? O apoio político do Donald Trump. US$ 1 milhão. Então ela pagou US$ 1 milhão para comparecer ao jantar e o filho dela estava a caminho da prisão, não vai mais para a prisão. Isso é o que acontece aqui nos Estados Unidos. Inclusive, é uma coisa muito curiosa, porque o Donald Trump já foi eleito. Será que ele está querendo realmente pensar numa outra eleição? Porque ele continua angariando contribuições para o seu fundo, é o chamado fundo eleitoral. É Não, um, se fosse só isso, tudo bem, mas ele está angariando fundos dessa maneira que você está colocando aí, quer dizer, é, usando do capitalismo mais sujo possível para é, fazer as suas negociações, as suas transações é. pessoais. Pô. Sem falar naqueles fatos, né, que nós já comentamos das criptomoedas e Ah, outras pô. coisitas mais. Eu tinha mais ou menos me organizado aqui, Ah, por falar em fraude, a confusão no tarifaço, a inglória retirada do Elon Musk. Vamos falar um pouco agora, você falou do New York Knicks, como é que anda? Vamos ter agora, daqui a pouco, né, esse mês de junho, começa o Campeonato Mundial de Clubes. Aqui tá aí. Você vai assistir de camarote aí, É, porque tem vários jogos nos Estados Unidos, a é, vou maioria. estar, é, vou estar aqui, podemos conversar. E como é que é? Como é que está a situação aí da seleção brasileira? Eu soube que o Casemiro foi chamado de volta pelo Dom Carlo Ancelotti. Eu te vi outro dia no Facebook que brevemente será chamado de Sir Ancelotti. O cavaleiro da roda da bola redonda. Exatamente. Carlo Ancelotti, o cavaleiro da bola redonda. Ele vai, segunda-feira é que ele vai tomar posse. Ele, por enquanto, está percorrendo o Rio de Janeiro. Ele ontem, anteontem, esteve lá naquele espaço lá de Teresópolis, lá Igreja Comari? na Granja Comari. Pois é, ele está conhecendo, teve no jogo do Botafogo. Ah, é? Deve ter ficado profundamente arrependido de não ter convocado o Igor Jesus, que Ah, está é? jogando uma bola redondíssima. Ah, é? E foi quem fez o gol do Botafogo. O Botafogo ficou jogando com 10, ele precisava ganhar de qualquer maneira para poder passar para as oitavas da Libertadores. Era Botafogo contra quem? Contra o Laú, a Universidade do Chile, que Certo. ganhou do Ah, Botafogo. Laú, a famosa Laú.
famosa Laú, que ganhou do Botafogo lá em Santiago. E certo. precisava ganhar. Só que aos 27 minutos do primeiro tempo, um zagueiro do Botafogo lá, que foi comprado, sei lá para quê, para revender, negócio aí do Texas, É, foi expulso. E o Botafogo ficou jogando com 10. E o jogo 0-0. No segundo tempo, o Botafogo conseguiu fazer um gol através de uma cabeçada linda do Igor Jesus e ganhou de 1-0 e se classificou. E ontem jogou o Flamengo contra o Táchira, um time da Venezuela, que eu acho certo. que se a gente juntasse 11 lá no Zacarias, no nosso tempo de estudante, era capaz de Certo. ganhar do Táchira. É. Capaz de ganhar. E o Você Flamengo. sabe, você sabe, Novas, que o Joel, ponta-direita campeão do mundo, em É, 1958, era do Santo foi do Antônio Maria Zacarias. Zacarias, o nosso Foi, colégio. eu sabia disso. Sabia disso. E você sabia que o Chico Anísio estudou no Ateneu São Luís, pô? Não, não sabia. Era ali ao lado do nosso, né? É, O é, Ateneu São Luís era ali na Silveira Martins, pô. Ele é. estudou lá. Inclusive, um colega dele, depois, uma vez, me contou que ele era muito tímido. E é sempre um exemplo que eu dou nas programações que eu faço, nas palestras, da timidez. Quer dizer, o Chico Anísio era um tipo observador. Ele era tão observador que ele criou 38 tipos Aqueles aí. personagens todos. É. Todos. E isso graças à timidez dele, que apareceu desde o Ateneu São Luís, que esse colega meu aí, que foi colega dele no colégio, dizia que ele ficava de braço cruzado nos cantos, no recreio, garoto ainda, né? Claro. É. Mas, sim, a gente está desvirtuando aí a conversa. Eu falei do Flamengo, falei do Botafogo, falei do Sir Ancelotti. O Sir É. Ancelotti está aí entusiasmado, né? Está ganhando Agora, título. eu fiquei, eu dei o meu apoio moral, é claro que ele não precisa disso, mas ele não convocou o Neymar, né? Não, não convocou o Neymar. E outro dia teve uma declaração aí, parece que o Neymar vai deixar novamente o Santos. O pai dele se meteu aí nessa história e deu uma declaração absurda, patética, ridícula. Não, o Neymar veio para o Santos para se curar da contusão. Quer dizer, como se o Santos fosse um sanatório, fosse um É. hospital, fosse uma clínica de recuperação. E parece que ele vai deixar o Santos, falando do Neymar como se o Neymar fosse uma figura distante dele, pai do Neymar. Eu não sei se futuramente, se o Neymar melhorar, se para a Copa do Mundo ele vai ser convocado. Mas, por enquanto, para esses jogos aí contra o Equador e o Paraguai, ele está fora. Eu acho o seguinte, o Neymar, eu acho que ele deveria, na minha opinião, eu acompanhava de longe, mas em 2010 ele já poderia ter sido convocado pelo Dunga para ir à Copa do Mundo. Acabou não indo, não foi convocado, tal. Agora, eu acho que ele, como jogador de futebol, era fantástico. Eu sou admirador do futebol do Neymar. Inclusive, eu acho que no time do Barcelona ele, claro, não podia fazer sombra ao Messi, mas eu acho que quando ele saiu do Barcelona, era a oportunidade dele no PSG de mostrar o seu valor individual sem o Messi. E aí foi aí que ele entrou pelo cano, porque aí é um problema de personalidade. O problema do Neymar não é o fato dele jogar futebol bem ou mal, ele joga muito bem, mas a personalidade dele, esse é que é o grande defeito que ele tem. E isso é consequência direta, eu acho, da tutela em que ele sempre viveu sobre o seu pai, que é o homem que manda nele, mandava nele, fazia todas aquelas negociações meio. O Neymar é um bom jogador, mas é um péssimo profissional. É, Péssimo profissional. E eu acho que isso acabou acabando com a carreira dele. E ele não me parece muito preocupado em tocar essa carreira para frente, porque já ganhou muito dinheiro, está casando aí toda semana, enfim, e é a história do profissional. Eu acho que ele não é um bom profissional, apesar de ser um excelente jogador. E a falta de profissionalismo está acabando, ou já acabou, com o futebol dele. eu ia citar justamente É aquele fato quando ele foi jogando pelo Barcelona, jogando pelo Santos contra o Barcelona no Campeonato Mundial de Clubes, ele já era jogador do Barcelona. Quer dizer, tá entendendo? É uma coisa que você não pode aceitar. O jogador que é um profissional de um clube enfrentando na decisão do Campeonato Mundial o seu outro clube, o clube pelo qual ele já tinha assinado um contrato. Quer dizer, a partir Agora, disso, você realmente eu, não eu quero pode. voltar um pouquinho ao Não, volta. Ancelotti e a É, convocação que ele fez,
que ele convocou 5 jogadores do Flamengo. O Ancelotti? Ancelotti, 5 É. jogadores do Flamengo, e ele deve estar um pouco arrependido depois de ter visto o jogo do Flamengo contra o Táchira, em que a defesa do Flamengo ficou batendo cabeça lá e não empatou o jogo e ficou sem a classificação para as oitavas, quer dizer, por pouco o Flamengo não foi eliminado, porque o goleiro Rossi, lá, o argentino, tirou uma bola com o pé já nos acréscimos. Mas eu acho que essas 5 convocações dos jogadores do Flamengo foi muito por uma influência da CBF para fazer média com a opinião pública, que é majoritariamente rubro-negra, né, no Brasil. É. Então, porque não tem sentido convocar esses 5 jogadores do Flamengo. Que tivesse convocado o Léo Ortiz, tudo bem, ou o Gerson, que é um belo jogador, mas as 5 jogadores, a defesa do Flamengo, não, 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 não. Eu acho que isso aí, sabe, tem um lado de marketing nessa convocação. Mas tudo bem, vamos ver como é que ele se sai aí no jogo contra o Equador. Olha, eu estou vendo uma notícia aqui, não sei se está confirmada aqui, mas parece que houve uma decisão agora, hoje, da Suprema Corte autorizando o Trump a revogar os vistos temporários dados a 500 mil imigrantes nos Estados Unidos. Não sei, estou procurando confirmar aqui no New York Times, o New York Times não diz nada a respeito disso. Né? Mas continua aqui. Agora, voltando sobre esse assunto de imigrantes e estudantes admitidos ou não admitidos, ou que Harvard pode admitir ou não pode admitir, isso tudo não vai sempre fez parte, assim como o caso da USAID, né, que é a agência dos Estados Unidos de Ele ajuda. acabou com essa agência. Tudo isso faz parte do que eles chamam aqui o soft power. É importantíssimo isso para o prestígio dos Estados Unidos perante o resto do mundo. Os Estados Unidos são vistos como um país que ajuda os outros países. Isso rende muito, isso tem um valor inigualável para um país. Inestimável, é verdade, é Não verdade. apenas já liquidou com a USAID, mas agora com essa história de que ele não quer admitir estudantes estrangeiros, uma coisa que só rende lucro para os Estados Unidos. Tem um brasileiro, um argentino, um chileno, lá o que seja, um francês, que venha para os Estados Unidos assimilar as ideias do país, se formar no país, conhecer bem as tradições do país, a língua do país e voltar para o seu país e influenciar o seu país com o pensamento dos Estados Unidos. Isso é uma coisa inigualável. E o Trump agora quer acabar com isso, quer dizer, está entendendo? Você vai, o estudante, sei lá, a China talvez vai começar a atrair estudantes brasileiros para irem para lá, adquirirem a cultura daquele país e voltar para o Brasil, como um outro estudante de outro país faria o mesmo, voltando para o seu país natal e trazer a influência daquele país. Quer dizer, é isso que os Estados Unidos estão perdendo com essa maluquice do Donald Trump. Agora, eu acho que, no fundo, não vai. O Harvard tem uma tradição de tal ordem, junto com outras universidades, como o Yale, que o Donald Trump não pode ganhar essa batalha. Você sabe que o Donald Trump ele tinha uma universidade chamada Trump Sim, sim. University, e era uma arapuca. O Donald Trump, em toda a sua vida, o que ele fez foi ter negócios fraudulentos. E a sua universidade, que era teoricamente destinada a ensinar pessoas a serem homens de negócio, a universidade, na realidade, era uma arapuca, teve que fechar. Esse cidadão que teve essa universidade, que era um escândalo, é o homem que está querendo fechar uma das universidades mais prestigiosas do mundo, como Harvard. É o que acontece aqui. Por isso é que eu acho que o título do nosso YouTube aí é muito apropriado quando a gente diz yes, nós temos bananas, porque isso aqui está virando exatamente isso, a República das Bananas. É verdade, é verdade. Mas eu acho que nós vamos passar essa programação do Yes, Nós Temos Banana aí durante muito tempo e sempre sendo surpreendido pelo Trump fazendo as suas trampolinagens. Me diga uma coisa, Novas, como é que nós vamos ficar com a sua viagem à Espanha? Você viaja dia 10, não é isso? Eu viajo dia 12. Dia 12. E lá eu estou com uma conexão lá para ver a possibilidade da minha peça ser montada na Espanha. Ah, que beleza! Qual peça?
O Diálogo dos Pênis, que é uma peça que Ah, já certo, tem certo. 25 anos aí, já teve em Portugal durante 2 anos, e eu quero ver se entra na Espanha. Ah, E eu fiz uma conexão porque o filho da Marta mora lá em Barcelona. ah. E através dele eu fiz uma conexão lá com uma produção teatral de Madrid. E talvez eu tenha que ir de Barcelona a Madrid para fazer um contato pessoal lá, para ver se eu toco a peça para frente. Porque Ah, se eu muito bem. conseguir, Quero se eu desejar a você o conseguir. maior sucesso. Isso tem que ser o assunto do nosso próximo YouTube. E vamos ver se, mesmo quando você estiver na Espanha, a gente pode continuar a fazer o nosso Yes, nós temos banana com bananas, com informações especiais da Espanha. Mas, Novaes, a gente vai ter que deixar esse assunto para a próxima sexta-feira. Tudo bem, eu de qualquer maneira quero parabenizar você pelo seu aniversário, né? Ah, muito obrigado. Agora, pô, eu já parabenizei através do Facebook, não sei se você viu, mas de qualquer E maneira, agora, pessoalmente, quero lhe parabenizar novamente. 88 anos. Que maravilha, pô. E Eu quero quero chegar. registrar aqui os 90 anos de um grande jornalista amigo nosso, João Máximo. Bom, Márcio, foi ontem, 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 né? Eu fiz 88 no dia 27 e o João Máximo fez 90 ontem, dia 29. Ontem. Exatamente. Eu dei os parabéns a ele. Eu disse o máximo de parabéns para você. Eu dei. Então, até a próxima sexta-feira, nós. Valeu, querido. Grande abraço. Outro. Um abraço Tchau. aí na sua cara metade. Está aparecendo aí também para a Marta. Um abraço. Valeu. Tchau, Tchau. tchau.